Prezados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Professor Glebe Preti, fala em nome do Jornal dos Concursos, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para que você consiga o seu sucesso dentro da carreira pública. E eu tenho informações ótimas para vocês, pessoal, em que nós temos o TRT da 15ª região, aqui em Campinas, São Paulo, 12ª em Santa Catarina, 17ª região Espírito Santo e, por fim, 19ª em Alagoas. Provavelmente será a Fundação Carlos Chagas, que irá trabalhar sobre esses TRTs. E está muito adiantado. Então, preparem-se, que logo mais nós teremos ótimas novidades, pessoal. E quando sair os editais, será um boom. Então, é importante que você se prepare desde já. Para isto, eu preparei uma aula extremamente especial para você hoje. Que é essa aqui. Fontes do direito do trabalho. Se você pegar qualquer edital de qualquer TRT que trate de direito do trabalho, gente, você vai ter a convicção e a certeza de que fato, tá bom? Você realmente irá se deparar com esse tema. Então é importante que a gente saiba. Como que funciona a nossa aula? Primeiro, eu vou falar sobre a teoria, tudo bem, gente? Lei, teoria, papapá, bem objetivo direto, e depois faremos duas questões ao final sobre o tema, claro que sim. Então, bora começar a trabalhar? Vem comigo. Bom, então, fontes do direito do trabalho, quem não me conhece, Glebe Preti, sou advogado, sou juiz arbitral, perito aqui de São Paulo, estou terminando meu doutorado, e se você precisa me encontrar nas redes, é só acessar @professorglebe, que nós estaremos juntos, sempre, tá? Bom, o tema, como eu falei para vocês, é fontes do direito do trabalho, assim como a hierarquia destas fontes. Bom, sem dúvida nenhuma, o artigo 8º da CLT, ele traz as fontes para nós. Então, a leitura aqui, gente, ela se faz necessária para que a gente possa entender, tá, sobre esse assunto. Então, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente no direito do trabalho e, ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Bom, a parte final desse artigo, você sabe que é aquele que mais cai em questões, não é? Que o interesse de classe ou interesse público, gente, ele sempre vai estar em conflito. Então, a quem interessa, professor? Será que algum interesse de classe vai prevalecer sobre o público? Jamais. Tá bom? Então, presta atenção exatamente nessa parte final do artigo 8º. Bom, na sequência nós temos três parágrafos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O parágrafo único foi revogado pela Lei da Reforma Trabalhista 13.467 de 2017. E aqui, meus caros amigos, olha lá. Para o primeiro, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, o direito comum, como o Código Civil, é fonte subsidiária. Já o segundo, que é um tema também pouquíssimo falado e que realmente vocês devem saber, é esse. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelos tribunais, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Gente, para mim, esse parágrafo segundo é a grande bola da vez para os concursos, tá? Porque ele vai abordar exatamente esse aspecto, meus caros amigos, sabe? Sobre o quê, professor? Que a súmula não pode ali restringir direito e nem criar obrigações, porque realmente a súmula, né, infelizmente o TST costumava fazer isso. Fato esse que não pode mais pós-reforma. Já o parágrafo 3º do artigo 8º, no exame de convenção coletiva ao acordo coletivo do trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Lembra disso? Partes capazes, objeto lícito, né, gente, de forma prescrita e não defesa em lei. Respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil. E balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Isso deu um poder astronômico, meus caros amigos, mas extremamente grande para quem? Para os sindicatos, melhor dizendo, tá? Então, gente, isso aqui é um ponto também que eu chamo a atenção de vocês, para que a gente possa necessariamente não se esquecer desse aspecto, tá bom? Então é importante fazer menção a esse assunto. Bom, dando sequência, aqui eu trago para vocês, pessoal, claro, uma singela e simples pirâmide
famosíssima pirâmide de Hans Kelsen, não é? Em que traz aqui o respeito, a hierarquia das leis. Começando aqui pela Constituição, aí vem as emendas constitucionais, aí na sequência vem leis complementares, ordinárias, delegadas, MPs, decretos e outros atos normativos. Eu quero passar para você aqui, pessoal. Quero passar para você um aspecto que me chama muito a atenção, em que necessariamente, pessoal, aqui existe o princípio da norma mais benéfica ao empregado. Então, se ele tiver um contrato de trabalho que seja mais favorável a ele, isso irá o quê? Obviamente, mandar até melhor do que a própria Constituição. Que interessante, não? Ou seja, se o contrato for mais favorável, sem dúvida nenhuma, esse deverá prevalecer. Muito bem. Falando sobre fontes, pessoal, eu quero dizer para você aqui o seguinte, que as fontes do direito remetem à origem das normas jurídicas e se subdividem, claro que eu não vou falar de princípios hoje, que o tema da aula é curto, objetivo, direto, é só sobre fontes. Fonte formal representa a exteriorização das normas jurídicas, pressupondo-se um ato dotado de generalidade, abstração, impessoalidade e imperatividade. Em suma, fonte formal é aquela que tem forma. Ou seja, exemplo a lei, como nós veremos mais adiante. Fontes materiais representam um momento pré-jurídico, conjunto de fatores econômicos, políticos, sociológicos e filosóficos que levam à positivação do direito. Gente, fonte material, olha o M, vem de movimento. Exemplo, greve. Greve seria o quê? Uma fonte material. A fonte formal, clássico também disso, que vocês devem saber, é exatamente isso aqui, pessoal. Fonte formal pode ser dividida em dois grandes grupos. Heterônomas, aquelas que produzem normas sem a participação direta dos sujeitos que a elas deveriam se submeter. Ou seja, lei. A lei não é feita pelo deputado e pelo senador, meu caro, e com certeza passa pelo crivo da presidência da República e a sua promulgação. Ou seja, fonte heterônoma é aquela fonte criada por terceiros. Fonte autônoma, ou seja, as partes têm autonomia. Logo, elas produzem normas com a participação dos sujeitos interessados e, portanto, autodisciplinam as suas relações jurídicas. Exemplo disso, mais clássico, contrato de trabalho. Bom, ainda mais uma classificação que é pouquíssimo falado, mas é importante que você saiba sobre esse assunto. É exatamente isso, meus caros. Vamos lá. A fonte ainda pode ser legal, que é resultante do poder estatal de legislar, editando as leis e seus corolários normativos. Gente, importante salientar aqui uma coisa. Somente a União pode legislar sobre direito e processo do trabalho, tudo bem? Somente a União. Deixa isso bem claro, anote isso. Vamos na sequência. Consuetudinária, expressão do poder social inerente à vida coletiva e revelada por meio de sucessivas e constantes formas de comportamento. Poder decisório anônimo do povo. Na verdade, isso é a vontade popular, né, pessoal? Muitas vezes quando existem manifestações ou algo nesse sentido. Bom, dando sequência, temos ainda a classificação jurisdicional, que se vincula ao poder judiciário, expressando por meio de sentenças e acordos de vários graus e extensões. Aqui posso citar também com a jurisprudência, tá, pessoal? Em que nada mais é do que essa possibilidade de criação de regras. E a negocial, ligada ao poder que tem vontade humana de instaurar vínculos reguladores do pactuado com outro. Exemplo disso, claro, acordo e convenção coletiva. E você sabe a diferença, né? Acordo entre sindicato e empresa e convenção coletiva entre sindicatos. Bom, dando sequência aqui, pessoal, eu ainda coloquei mais uma classificação para vocês. Vamos a elas. As normas trabalhistas são classificadas como normas de ordem pública. Ordem pública. Professor, repete, ordem pública. Tá bom, gente? É importante ressaltar. Que podem ser absolutas, são as que não podem ser derrogadas por convenção das partes, pois preponderam o interesse público sobre individual. Medicina do trabalho, fiscalização, salário mínimo, férias, repouso, semanal, via de regra, artigo 7º. Tá bom, pessoal? Isso são normas de direito público. Perfeito? Por isso que nós falamos que o direito do trabalho ele é híbrido. Tem tanto norma pública como norma privada. Tá? Relativas. São as que podem ser flexibilizadas. Isso a partir do 611A, 611B. Já leram esses dois artigos, pessoal? Vamos ter aula disso aqui também. São as que podem ser flexibilizadas. Possibilidade de redução do salário por meio de convenção, acordo coletivo. Artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Compensação e redução de jornada, é o 7º, 13.
Aumento da jornada dos turnos ininterruptos de revezamento, 7º, 14, tá? Gente, a relativa é aquela que pode ser negociada. Muito importante a leitura do 611A, tá bom? Nesse ponto. Já a dispositiva são aquelas que o Estado tutela as regras, mas a parte pode estabelecer outras, sempre acima do mínimo, que é obrigado, né, gente? Que é abrigado pelo Estado, ou seja, protegido pelo Estado. Exemplo adicional de hora extra, 50%. Posso fazer um contrato constando como hora extra 60%? Com certeza. Bom, são as normas dispositivas. Vamos para a parte final da aula? Questões. Vamos lá, separei 2 questões para vocês aqui, com bastante carinho. Vamos lá, professor. No direito do trabalho, as sentenças normativas do justiça do trabalho, os costumes e a convenção coletiva do trabalho são classificados respectivamente como fontes. Claro que é importante que agora você dá uma pausa, leia. Pronto, já fiz isso? Agora volta, vamos à questão. Tá aí. Ela é fonte. Gente, vocês sabem que as sentenças são fontes heterônomas, criada por terceiros. Tudo bem, gente? Olha lá, agora já. Os costumes, que é uma fonte autônoma, tá bom, gente? E formal autônoma, claro. E, por fim, as convenções coletivas também são fontes formais com autonomia. Bom esquema. Mais uma questão, claro que você vai parar agora. Faça a questão. Voltamos. Nos termos da CLT, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho, gente, já falamos isso de forma muito bem clara, sempre irá prevalecer sobre as estipuladas em convenção coletiva. Isso é muito importante que você dê uma olhadinha depois, pessoal, no 520 da CLT. Ele fala exatamente isso, gente. Se nós tivermos entre acordo e convenção coletiva, sempre irá prevalecer o acordo coletivo. Pronto. Separei essas 2 questões para que vocês tenham, né, uma consciência bacana disso. Eu quero fechar essa aula com uma frase, pessoal. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Isso é um provérbio popular. Por que eu coloquei essa frase, pessoal? Porque você está recebendo esse vídeo de forma gratuita. Não está pagando nada para isso. Se você for fazer um curso ou um concurso, enfim, sobre o TRT, você vai ter, gente, não mais do que esse conteúdo que eu acabei de abordar. Talvez um ou outro detalhe com mais calma falado, mas o conteúdo será o mesmo. Porque se você pegar esse conteúdo que está aqui e aprofundar agora nos estudos, na legislação, gente, você está preparado. E fazer questões que tem milhares de sites, né, gente, com questões sem custo para você, você estará muito preparado. Pode ter certeza disso. Tão preparado quanto aquele que pagou um cursinho extremamente caro. O que faz a pessoa pagar um cursinho? Claro, porque ele vai ter o que ali, pessoal? Uma sequência de estudo. Se você organizar isso aqui com os vídeos do Jornal do Concurso, você estará muito bem amparado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Coloque seus comentários aqui embaixo, tá bom, gente? E na sequência, durante toda a semana, nós vamos ter uma aula sobre um tema. Fontes, princípios, classificação, relação de emprego, trabalho, assim, até a parte final do edital. Para que quando chegar os editais aqui pesados, nós saberemos muito bem. Feliz Dia das Mães a todos. Você que tem mãe ainda, dê um beijo a ela. Você que tem esposa, você que tem irmã, você que tem filha, um beijo a todas as pessoas. E se elas não estiverem aqui, onde quer que elas estejam, com certeza sintam o nosso carinho, o nosso amor por todas elas. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima aula.